Você não falou nada? A casa está cheia. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre muito gostoso a gente. Próximo auxiliar. Ajuda os universitários sênior, né? Mas é sempre muito gostoso estar com todo mundo. É a última palestra do ano, porque depois aí tem aí o Natal e o ano seguinte. Então é muito gostoso estar com todo mundo aqui. Agora, a escolha do tema cristianismo e espiritismo faz um bom tempo. Por que a escolha desse tema? Porque, na verdade, tem muita gente que diz assim: vocês são espíritos? Somos. Vocês são cristãos? O que é? Eles imaginam que na doutrina espírita a gente caminha de uma maneira muito diferente, só através de comunicação, né? E quando a gente diz que no espiritismo ele é cristão, todo mundo fica meio que olhando para a gente, assim, com uma interrogação. E às vezes, os da casa mesmo, né? Quando a gente diz que nós somos cristãos, fica assim uma interrogação. Então, pensando em clarear isso daí, é que eu escolhi esse tema, cristianismo e espiritismo. Se realmente existe essa conexão. Então, em primeiro lugar, a gente vai pensar, não é? O nosso planeta, ele é governado por Jesus. Então, Jesus é o governador, é Ele que se preocupa, é Ele que acompanhou a formação desse planeta. E nisso tudo, Ele está sempre presente, caminhando para que a humanidade conseguisse evoluir e crescer conforme as leis divinas. E como é que a gente avança nessa caminhada? Como é que a gente cresce, né? Como é que a gente vai a rumo da felicidade, da iluminação e do esclarecimento? É através das revelações que vêm do plano espiritual. O que são revelações? Então, são missionários do lado de cá que recebem essa informação através de espíritos bem mais adiantados, né? Evoluídos, que trazem essa mensagem para que a gente pudesse caminhar nessa nossa jornada. E o bonito é que quando a gente vai estudando, porque às vezes a gente estuda uma coisinha aqui, outra ali, mas quando a gente descobre que tem uma conexão em tudo isso daí, que é uma linha só de pensamento, a gente fica encantado como a gente é protegido por esse irmão que é Jesus, né? Que é responsável para que as coisas caminhem nesse quebra-cabeça nosso humano, porque a gente está sempre meio que atrapalhadinho, tropeçando, na hora que ele junta as peças. A gente está caminhando de um jeito, ele lá de cima está acompanhando isso daí, e ele vai ajeitando essas peças que nós desajeitamos para que a gente possa fazer essa jornada. Então, o cristianismo é a nossa história, é a história de cada um, não é? Por quê? Porque com a reencarnação que a gente estuda, a gente vem desde há muito tempo atrás, passando por todos esse período da história, para chegar até o século XX que nós estamos aqui, né? 2025, a gente chegou até aqui, clareando cada vez mais essas informações, essas revelações que têm chegado para a gente. Então, a primeira revelação, João, você está aqui? Ai, quero você. Cadê o João? O João, deixa eu ver. Então, eu coloquei ali em cima, primeira revelação, Moisés, né? Vocês já assistiram palestra, eu estou
assim, refletindo com você e clareando informações que vocês já têm, né? Ele foi muito importante, porque naquele momento da história, ele está trazendo, assim, leis, né? São os 10 mandamentos, é o decálogo, para começar a organizar essa humanidade, para que a gente pudesse caminhar, porque a gente estava assim muito perdido, e a gente precisa, né? Vamos imaginar que quando a gente é pequena, a gente começa com as primeiras regras para poder nos orientar, porque senão a gente não sabe como caminha em sociedade, né? Passado o período mosaico, então a humanidade continua evoluindo, crescendo, tudo lentamente, porque você imagina que há tanto tempo atrás, né, onde a gente começou a vivenciar esses primeiros mandamentos, a gente, para praticar isso daí, até hoje os mandamentos vieram de lá e a gente não faz direito. Não tem um que chama não matar? Quando assina um papel que vai ter guerra de um lado, do outro, entre o país e o outro, o que nós vamos fazer? Há mais de 3, de 4 mil nós estamos matando, né? Então, para ver como a nossa aprendizagem, como a nossa prática, ela é lenta. Quando eu digo não matar, é quando está dentro da gente, que a gente realmente já não tem mais aquele instinto de estar respondendo dessa maneira. A gente tem vontade de pegar pelo pescoço, mas não faz nada, não é isso? A gente se contém, porque o instinto de se defender desse jeito ficou um pouco distante, mas ainda a gente mata. Às vezes a gente mata a alegria de uma pessoa, a ilusão de outra, né? Ainda estamos fazendo coisas complicadas dentro da nossa aprendizagem ainda. Jesus, então, na sequência, vem nos acudir, não é? Estão precisando, não é? Vamos clarear algumas coisas mais, porque esses reveladores trouxeram as informações e elas, para ser divulgado e ser entendido, é um tempo muito grande. Vocês já ouviram que a gente pode simplificar todos os ensinamentos de Jesus como amar, amor ao próximo, né? E outra noção importante seria a imortalidade, tá? Nós temos assim, vamos assim evoluir assim um tempo enorme, né? E imortalidade a gente vai retomar a nossa encarnação, né? Através aí da nossa ida e nosso retorno, reencarnando sempre para estar evoluindo e crescendo. E Jesus, né, de todos os divulgadores, de todos os missionários que trouxeram informações, foi Jesus que realmente vivenciou tudo aquilo que ele ensinou, né? E que a gente está aqui no centro, sempre repetindo, através do evangelho dele, estudando para a gente colocar um pouco em prática aquilo que foi dito há tanto tempo. Então, Jesus é uma sequência de Moisés, ele traz os primeiros ensinamentos, né? Jesus não contesta, mas explica melhor o que ficou para trás, e depois, Jesus, quando foi, ele disse que retornaria, e a gente sabe que é através dos seus ensinamentos, então ele retorna aqui, ele está aqui. De que jeito que ele está aqui? Através do seu evangelho e dos seus ensinamentos. Ele não veio pessoalmente, mas ele manda o evangelho. Então, um pouquinho de história para vocês. Então, qual é a clareza que eu quero que vocês tenham? Que o Espiritismo é uma doutrina judaica cristã. Por que judaica cristã? Não é? Jesus nasceu numa região que era lá, Palestina, né? Essa região. E Jesus era judeu. Como judeu, ele cumpriu a Torá,
que, vamos dizer, é o livro sagrado deles, né? O livro de orientação espiritual dos judeus. Sempre, assim, dentro dos ensinamentos, né? Ele nunca descumpriu, porque a gente sabe que o judeu tem essa postura firme dentro da sua religião, né? Dos ensinamentos. Jesus era judeu, né? E ele estava na Palestina, ali em Israel, quando ele começa, depois de um bom tempo, ele começa a sua pregação, já com mais idade, mas muitos profetas. Antes dele chegar, 16 profecias já tinham falado como ele viria. Olha, o curso do João, na terça-feira, está justamente nesse pedaço, né? Onde os reis magos, eles seguem a estrela para o nascimento de Jesus. Então, quem quiser saber o resto da história, tem que vir assistir para ver se dá certo a história do menino Jesus, né? Venham os estudos de terça-feira. Bom, então a gente tem Jesus, Palestina. Quem foram os seus 12 apóstolos que ele foi escolhendo? Todos judeus, todos daquela região. Então, você tem a doutrina, o cristianismo na Palestina, entre os judeus, com os primeiros discípulos judeus. Então, a gente tem o início do cristianismo já dentro do mundo judaico, né? Cristão, né? Tem dos ensinamentos de Jesus através do Evangelho. E o texto, a gente sempre fala assim, que o espiritismo é o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo, dos primeiros tempos, o cristianismo nascente. É o primeiro século, os primeiros séculos do cristianismo, da chegada de Jesus, né? Os primeiros anos. Quanto tempo dura isso daí? Mais ou menos uns 400 anos. Porque entre os estudiosos foi lá estabelecido que esse período que eu estou falando, que é o cristianismo nascente, ele vai logo depois da crucificação de Jesus, né? E vai até o período de 325, que é o Concílio de Niceia, que é uma cidade que é na Turquia. Por sinal, esse ano, o Papa Leão XIV esteve em Niceia, agora em novembro, né, fazendo no sentido de agregar as duas igrejas, agregar no sentido de você ser solidário, de estar junto, uma coisa meio ecumênica aqui na Turquia, né? Recordando esse primeiro encontro aqui nesse primeiro período. O que aconteceu, né? Então, esse período vai até 325 e os apóstolos, né, que são os auxiliares de Jesus, né, aqueles que vivenciam os ensinamentos do seu mestre, que se identificam com ele. Então eles começam nesse primeiro. Jesus então é crucificado e Jesus retorna. Eles ficam sozinhos, eles ficam perdidos, não é? Com a perda do seu orientador. Eles não sabem muito bem o que eles falam, eles são tímidos, não é? Depende sempre do mestre que eles estão sendo orientados. Então foi um período muito, muito difícil depois da crucificação de Jesus. Pedro então organiza o grupo, eles moravam nas cidades vizinhas e ficam em Jerusalém. E em Jerusalém eles criam a Casa do Caminho, né? Para começar a se organizar
e começar a fazer aquele trabalho que eles estavam fazendo com Jesus. Que trabalho que é esse daí? É o trabalho sempre de você estar recebendo as pessoas mais necessitadas, né? Você está ajudando essas pessoas e você está passando orientações. Como era essa casa do caminho? Era uma casa assim bem simples, onde tudo era compartilhado. Muitos venderam o que tinham, pegaram o dinheiro e foram para Jerusalém, porque moravam em Betânia, naquela cidade vizinha. E eles vivem como uma comunidade onde tudo é repartido entre eles, né? No começo eles estão muito tímidos, eles ficam mais restritos àquela área, muito simples. A maior parte deles não era nem alfabetizado, eram de profissões mais simples e tinham algumas dificuldades, mas eles tinham o coração maravilhoso, porque o mestre, quando convidou os 12 para ajudá-lo, seu colégio apostólico, ele sabia muito bem em quem ele estava investindo, né? Então, isso não atrapalha nada. Então, aqui é a casa do caminho, né? E depois eles começam a expandir. Quem ficou aqui coordenando no começo, você tem Simão Pedro, Tiago, João, depois Paulo mais tarde faz parte desse grupo, porque Paulo, como ele era letrado, a gente já sabe, ele pertencia ao Sinédrio, era bem diferente da simplicidade e até da pouca cultura dos apóstolos. Ele foi muito importante depois para a expansão do cristianismo. Olha, o cristianismo só estava em Jerusalém, só ali, né? Eles começam a fazer o seu trabalho de expansão dos ensinamentos e Pedro sugere que Paulo vá mais longe. Aí ele vai, hoje é a Turquia, né? E lá ele, junto com Barnabé, eles fundam uma porção de igrejas, né? Quando a palavra aqui está igreja, imediatamente na cabeça da gente vem como se fosse uma igreja de Dourado ou uma igreja pequenininha. Não, isso é o termo igreja, mas o que foi criado é como quando a gente faz evangelho no lar, que a gente faz uma família, 4, 5 pessoas, às vezes um pouquinho mais, reunidos na casa das pessoas. Não tinha local, como a gente tem, assim, uma igrejinha, uma casa pequena como nós tínhamos. Era na casa das pessoas que eram feitas as primeiras divulgações. Acolhia, né? Porque era tudo gente pobre, necessitada, necessitando de carinho, necessitando de tudo, né? Porque a gente sabe que, principalmente nesse período, meia dúzia é o dono do poder, o dono do dinheiro, o dono de tudo, e o resto tem as suas dificuldades, e naquele tempo 99% das pessoas não eram alfabetizadas mesmo, né? Aqueles rolos para estudar tamanho de um bode, que nem escola, não tinha nada disso daí, então era tudo muito difícil. Então, entre aspas, essas igrejas nada mais são do que pequenas reuniões, às vezes com 10, 12 pessoas, aonde os primeiros ensinamentos estavam chegando. A gente nunca pode esquecer da fé que essas primeiras pessoas que fazem parte desse primeiro momento têm, né? Dificilmente, quando a gente fala em fé, a gente encontra esse primeiro período do lado de cá, porque é o jeito que eles recebiam os ensinamentos, o jeito que eles vivenciavam diferentes, às vezes é meio difícil, porque às vezes vem no centro meio amarrado, será que eu vou, não vou, será que eu faço isso ou não faço? A gente ainda
tem muita dificuldade de fortalecer a nossa fé, né? Falando nossa, porque eu sei como é difícil, às vezes ela fraqueja diante de algumas dificuldades. Não, né? Eles, depois que viram que Jesus foi e retornou, então eles não tinham mais medo da morte, porque se você tem a chance de retornar e a morte não representa nada, por isso que eles enfrentavam qualquer perseguição com a maior naturalidade. Não tem problema que isso daqui fica, eu vou para o lado de lá, mas daqui a pouco eu estou voltando, né? Aquilo está entranhado, coisa que a gente já tem dificuldade, né, de encarar, né, de assumir essa atitude com tanta tranquilidade. Está lá os leões entrando para comer, pode comer, porque enfrentando, cantando, fazendo alguma coisa, mas acreditando na imortalidade. Eu vou voltar, eu vou ter uma oportunidade. Olha como a fé dessas primeiras pessoas, até nem precisa de muito estudo, né? A gente morre de estudar e não faz nada. Então, é através de Paulo que a gente tem a propagação da mensagem cristã. Ela já saiu de Jerusalém, uma parte dos discípulos vai para a direita, para o Oriente, né? Vai trabalhar, levar os ensinamentos em relação à Palestina, à religião. Eles caminham do lado direito. E Paulo sai do lado esquerdo. Se tivesse um mapa para gente. Estou achando que todo mundo sabe o que eu estou falando, né? E não trouxe mapa. Do lado esquerdo, vocês imaginam que vai indo a Grécia, vai indo assim a Itália, vai até Roma. Então, cada um vai de um lado, levando esses conhecimentos que receberam de Jesus durante 3 anos, porque foi o período que Jesus conviveu com os seus apóstolos, né? Então a gente tem a propagação da mensagem cristã. No comecinho, quando a gente pensa, junto de Jesus, todo mundo, parece que todo mundo é santo, não, né? Logo no comecinho já tem diferença de pensamento entre eles, né? Não é uma turbulência, mas já é assim, já não tem aquela harmonia que a gente pensa que tem. Por quê? Porque Tiago, judeu, queria continuar ainda com os ritos judaicos, né? Tanto é que ele fala assim, seguir Jesus, sim, mas não esquecer de Moisés. Então, vamos fazer tudo que Jesus, que o cristianismo está pedindo, mas não vamos esquecer das coisas mosaicas que nós aprendemos e que faz parte da vivência dele, o ritual externo. Então, e Paulo? Olha, mas se a gente está levando esses conhecimentos e eles são pagãos, quer dizer, eles não têm nada nem de judeu, que era o politeísta, vários deuses. Então, Paulo, né, tentava fazer o meio campo ali. Aí tem que fazer a circuncisão. É uma das práticas judaicas, até por problema de higiene, é feito a circuncisão. Então, Tiago insistia que tinha que ser feito, que precisava. Tanto é que para uma dessas reuniões, nesses concílios, onde ia se discutir se adotava ou não os costumes judaicos, não é? Paulo leva Tito, que era ainda novinho, moleque, para participar, coisa que Tiago não achou muita graça, porque para sentar na mesa e fazer uma discussão entre eles, tinha que ser circuncisado. E Tito até topa, porque ele é mocinho e menino, tem interesse na doutrina e tem interesse de participar dessa discussão, onde a discussão estava fazendo parte disso daí, não é? Eu quero fazer a expansão e adota para ele, não tinha problema nenhum. Aí o Paulo falou assim, podemos fazer uma circuncisão espiritual.
né? Em vez da material, como foi feita nele mesmo. Então, não existe coesão entre, no comecinho, na origem do cristianismo. Por quê? Porque judeus e gentios, quer dizer, os representantes do que não eram judeus, os pagãos, né, como eles chamavam, eles se estranharam um pouco. Né? Bom, existe essa expansão do cristianismo com esses apóstolos e, vamos dizer, o número de cristãos vai aumentando cada vez mais. Aí começa a incomodar dois grupos de pessoas. O Império Romano, porque no começo o Império Romano não estava muito aí, não. Deixava os judeus tocarem a vida, porque tinham lá os imperadores dele que coordenavam, pagavam o imposto, está muito bom, vocês continuam aí desse jeito, que está bom. Né? Depois, quando começa a expansão do cristianismo, já começa a aparecer algumas informações que começaram a incomodar o Império Romano. O que é? Tem uma pessoa, parece que é um revolucionário que está fazendo cura, que está falando em igualdade, que está falando uma opção de coisas que começa a incomodar o Império Romano. E ao mesmo tempo, os judeus do Sinédrio, os donos do poder, não estavam achando graça nenhuma nesse aumento do cristianismo. Por que eles não achavam graça? Quem é dono do poder, meia dúzia de pessoas que está lá no Sinédrio, que manda que vocês têm que fazer isso, a lei é esta, é aquela, o que acontece? Estava criando problema para eles. Que negócio é esse de todo mundo ser igual? Então, esses que estão aí têm o mesmo direito que a gente, ia até atrapalhar o mando deles, a organização deles. Então nós temos duas forças, a romana e a judaica, né, atrapalhando, aí começam sim aquelas perseguições que a gente começa a assistir. Né? Os judeus que tinham privilégio, os doutores da lei, junto com os romanos e o Império Romano, né, pode estar aqui, porque eles estavam sob o jugo do Império Romano. Todo mundo era escravo, inclusive Jesus. Né? Quem mandava era o Império Romano. Então, eles começam a ficar incomodados, porque o cristianismo, né, já prega uma outra coisa. Amor, perdão, caridade, fraternidade. Imagine fraternidade. Falar em fraternidade nesse primeiro momento aí era mesmo para começar a perseguir e matar mesmo. Né? Então, quando a gente assiste aqueles filmes, é realmente aquilo que está acontecendo. Eles eram cruéis mesmo. Né? Então, agora isso daí era comum naquele tipo de perseguição para quem estivesse desafiando. Se os cristãos estavam desafiando, eram eles que iam para a arena, né? Então, nesse primeiro momento, o cristianismo, ele cresce quase que como um ramo dentro do judaísmo. Porque as ideias de Jesus eram ideias que vinham do judaísmo, apenas Jesus trazia novas explicações, novos entendimentos, mas era uma continuação desse primeiro momento. Então, a Torá é dos judeus, né? Vamos dizer, a Bíblia dos judeus, né? Então, se a gente está expandindo o cristianismo e o cristianismo vai indo junto com o judaísmo, nesse primeiro momento a gente tem as duas coisas como se estivesse no mesmo tronco da árvore.
né? É como se nós fôssemos assim, crescendo do nosso jeito, mas fazendo parte ainda desse daqui. E com as perseguições, eles começam a se esconder. Catacumba, eles iam para as cavernas, né? Tem aquelas cidades subterrâneas na Turquia, que estão lá até hoje, para qualquer pessoa conhecer e ver, aonde você desce, tem assim, não dá nem para acreditar, porque você tem algumas habitações que tem como se fosse 6 andares de profundidade, não é? Com os salões de reunião e tudo. Bom, é um tipo de terreno diferente do nosso. Agora, professora de geografia, terreno calcário, que você, então tem mais facilidade, porque por isso que a gente fala tanto em caverna. Jesus, caverna. Fulano enterrado, aquela caverna que puxa aquele... Porque o terreno e as cavernas são enormes, elas são lindas, elas são bonitas, né? E aí você desce esse sistema de ventilação muito bem escolhido, porque na hora que você estivesse fritando um bifinho, a fumaça não saía lá em cima e o pessoal vinha e perseguia, né? Então não era para ficar tudo abafadinho. Tinha um sistema que você fica impressionado de ver, né, como eles iam. E tinha postos de um lugar que ia a 15 quilômetros para outro. Até hoje eles estão fazendo escavações e estão descobrindo novos caminhos de comunicação entre esses cristãos perseguidos nesse primeiro momento. Então esses daí acho que tem um pouquinho da morte, tinham medo de morrer. Não enfrentavam a arena. Acho que eu estava lá no buraco, no último degrau lá embaixo escondido. Porque, né, era uma maneira de você se esconder dessas perseguições, não é? Sempre no sentido de preservar entre eles. O sentido de irmandade, caridade e fé era muito forte. Bom, cristianismo expandindo, Império do Romano caindo em cima deles. Mas chega um momento, né, que esse cristianismo, ele cresce tanto, né, ele avança tanto, que ele começa a se definir, ele começa a se desconectar do pensamento judeu. Então, nós não somos mais aquele ramo, o cristianismo não é mais aquele ramo que está seguindo aqui, junto do judaísmo. Ele começa a se organizar e ele sai. É como se eu tivesse cortado o galho de uma árvore. Esse galho da árvore, então, fica independente. O judaísmo continua, porque o judaísmo tem até hoje, e o cristianismo caminha do lado, né? Ele se desconecta, como uma nave espacial que está vindo e de repente ele solta lá, né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Bom, se ele se desconecta, o que os cristãos vão fazer? Tem que se organizar, não é isso? Porque até então eles tinham se organizado usando aquela parte externa dos judeus. Agora nós temos que organizar, fazer as nossas regras, os nossos, como diz o professor João, os nossos canos, né? Através do nosso credo, né? Aprendi terça-feira, através do nosso credo, né? Estabelecendo os cânones, né? E também tendo como, para montar essas regras, eles também têm, dentro desse credo, eles têm que ter um ponto de referência. E o ponto de referência a cortar dessa árvore foi, então, tudo que eles aprenderam com os apóstolos. Apostologia, né? Então, necessidade de começar a formar as verdades cristãs. O que é cristão, o que é verdade e o que não é. Jesus, quando ele volta para cá,
depois da crucificação. O que dizem alguns e até hoje acreditam, né? Que ele veio material, ele veio com o corpo material para o lado de cá, né? Por exemplo, a doutrina espírita é que ele veio, mas ele veio com o corpo perispiritual, né? Com o corpo espiritual diferente. Então começam as primeiras regras das verdades que eles têm, né? Aqui nesse momento, as pessoas que começam a trabalhar nessas regras, elas já não são tão simplesinhas como os apóstolos. Já tem gente que escreve, né? Gente que tem noção bem profunda de filosofia, de uma questão de coisas que são chamados os apologistas, porque eles têm uma argumentação muito firme daquilo que eles querem, né? Tanto é que a gente vai falar que começam a aparecer as heresias. O que é uma heresia? Eu proponho uma coisa, a Santíssima Trindade, desde o comecinho, olha, na primeira reunião de Niceia, em 325 depois de Cristo, o que eles estavam discutindo lá? Deus, Pai e Espírito Santo, eles são uno e eles formam um único Deus. Quer dizer que os três são Deus, né? E eles confirmam, é uma regra, é um cânon, que é a Santíssima Trindade, ela é Deus. E depois tinha um grupo do norte ali da África, esses apologistas inteligentes, que eles defendiam que Cristo não era Deus. Cristo era um espírito, usa a palavra espírito, que era muito importante, muito inteligente, com muitas qualidades, meio de profeta, que veio aqui para nos ensinar a gente a evoluir, e ele estava então mostrando o caminho, né? Diferente, já mostrando um Cristo diferenciado dos outros. Então, quando você pensa diferente, aquilo é heresia, mesmo que mais tarde a gente esteja sabendo, por exemplo, dentro da doutrina espírita, que a verdade é aquela. Mas até hoje, algumas igrejas, inclusive a Igreja Católica, também no seu segmento, o credo dela continua o mesmo daqueles tempos. Então, para vocês verem que o cristianismo que tem até hoje, né, ele vai passando por transformações, e essas transformações começaram logo no comecinho. Nos primeiros 100 anos já começa essa mudança, já não é tudo tão parecido como Jesus, né? Olha como o ser humano, e é importante que cada um se manifeste para a gente ver em que grau de cultura e desenvolvimento que está a nossa cabeça, porque a gente não trouxe esse credo esses ensinamentos de Jesus exatamente como ele trouxe até hoje. Sofreu transformação cada hora. Aquilo que foi aprovado como lei, no concílio seguinte já era tudo, não era mais aquilo. Depois, aquilo que foi decidido naquilo volta novamente. Então, esses concílios sempre existiram para transformar. Uma hora era verdade cristã, outra hora não era mais. Outra hora, então, a gente sabe que até hoje as coisas continuam desse jeito. Reunião para se decidir como é que as coisas vão acontecer, não é? Então, a gente passa por um momento onde eles se organizam, não é? E quem não acreditava naquelas verdades estabelecidas, eles também eram martirizados, não é? E eu também, falou isso, não é verdade, não era aquilo, então ou era queimado, enfim, os castigos eram os piores possíveis. Na sequência, indo assim a história, depois
Eu disse que esse período vai até 325. O Império Romano tem lá Constantino, e ele então fica amigo dos cristãos. A mãe dele hoje em dia é assim, uma santa da Igreja Católica, Santa Helena, com a influência de uma mãe católica, de uma mãe cristã. O filho se sensibiliza, no primeiro momento não está legalizado ainda, mas Constantino, para a perseguição dos cristãos, por influência da mãe, a mãe sim, Helena, ela constrói uma série de igrejas, dessa que a gente, por toda Roma, né? E todas as regiões começam a aparecer igrejas suntuosas, porque Helena era cristã. Então, Constantino, ele se declara protetor do cristianismo, né? É só em 300, e isso é decidido nesse concílio, é uma reunião de pessoas, já tinha uma divisão do cristianismo, os bispos, presbíteros, né, se reuniram, centenas deles, para decidir alguns problemas que eles estavam para resolver. Então, é nesse momento que dá uma virada de chave e que o cristianismo vira religião de Estado. Entrou política. Onde entra a política, a religião perde aquele seu credo religioso. Porque eu acredito em determinadas coisas que a religião está me mostrando. Eu não tenho que ser partidário disso ou daquilo, porque a religião não pode ser usada nesse sentido. Aí o que acontece com ela? Então, o cristianismo como religião oficial do Império. O que acontece com o cristianismo? Bom, os sacerdotes do cristianismo se aproximam de uma religião politeísta, que o Império Romano é politeísta, e aí o que acontece? Já começam a pôr uma roupinha mais bonita, já põe um ouro, já acha bonito isso. Eles vão morar em palácio também, coisa que eles moravam em lugares simples. Então, esse cristianismo começa a se romanizar, quer dizer, a copiar do outro aquilo que dentro dos ensinamentos de Jesus é a simplicidade, é uma preocupação fraterna, é uma preocupação do amor. O que começa? Bom, já começa a usar ouro, já começa a usar... Então muda completamente o cristianismo, porque ele vai crescendo tanto em importância do império, no fim ele quase que fica aí tão importante quanto o rei, né? Porque também os reis consultavam a religião para tomada de atitude. O que consultavam? Interesse econômico. O poder está sempre presente nessas decisões. Dificilmente Constantino ficou tão sensibilizado com a história da mãe cristã. Ele também tinha interesse nisso daí, porque tendo mais cristãos, ele tinha mais gente para trabalhar, para alimentar o exército dele e para ele continuar caminhando e crescendo o seu império. O Império Romano pegava, assim, vamos dizer, depois se eles quiserem olhar no mapa, assim, em torno do Mediterrâneo inteirinho, pegava assim um lado da Ásia Menor, a Europa e o norte da África. Alexandria, todas essas regiões eram no Império Romano, né? Ó, riqueza, vaidade, solenidades exteriores, modificando aquele primeiro período das tradições. Então, no meio disso daí, a gente sabe que o Império Romano é tão rico, ele também começa a entrar em decadência. Por quê? Orgia, tudo aquilo lá, vai diminuindo o dinheiro, vai diminuindo o exército, se vai enfraquecendo. Quando você enfraquece, os vizinhos começam a entrar. Olha lá, está tudo meio fraco aqui, agora a gente começa a invadir. Aí que vem realmente a invasão dos bárbaros. Aparece os bárbaros de tudo quanto é lado. Átila, Uno, todos eles.
o império enfraquecido, eles entram com uma maior facilidade. Até o imperador da época tinha 16 anos de idade, que Átila, quando viu, vai, toca a sua vida, porque eu não vou matar um rei de 16 anos de idade. Né? Então você vê como o Império Romano já estava super em decadência. Aí, isso daqui eu só colocar para dizer que quando a gente fala de cristianismo, a gente tem o cristão de nascimento, que veio lá dos judeus, né? Os cristãos ali do Império Romano, que interfere, né, no cristianismo, os bárbaros. Olha, os bárbaros, eles eram completamente assim, pessoas agressivas, de matança, de tudo isso daí. No meio disso, para resumir, os cristãos cristianizam os bárbaros. Então, no fim, tem livro que diz assim, olha, o Império Romano foi tão bom, porque aqueles bárbaros que não tinham religião, que não tinham nada, com o passar da história da convivência, são cristianizados. Houve uma expansão do cristianismo entre esses bárbaros que invadiram aí a Europa. Foi para Portugal, tudo isso, né? As autoridades eclesiásticas ligadas ao poder. Então, aqui, aquilo que eu falei, como o plano espiritual, eu disse, está atento, aqui está muito ruim, o que é que eu posso ajudar nisso daqui? Aparece, no meio dessa confusão aí do Império Romano, sacrificando, aparecem os beneditinos, os agostinianos, de alguns que formavam. Hoje são eles que ajudam na codificação da doutrina espírita, na reencarnação da codificação. Mas nesse momento eles formam um agrupamento de missionários que retomam aquele cristianismo de amor, de amizade, de misericórdia, dos ensinamentos de Jesus. Né? São, vamos dizer, que são sacerdotes beneditinos amorosos. O Império Romano cai, não é? Quando o Império Romano cai, a principal instituição que fica são os cristãos. Olha, de perseguidos no comecinho, eles vão indo, são perseguidos, eles se transformam no Império Romano, que perdeu a cabeça, então eles estão muito mais ligados ao poder, à riqueza, do que aquele cristianismo permitido. Gente, isso daqui nós já estamos falando de um tempo bem distante, né? Não é mais cristianismo primitivo, aqui já é a Idade Média, quando a gente começa a ver, começa lá no 1400 e pouco, né? Aqui a gente já tem a igreja é mais rica do que o poder dos reis, né? E a igreja, em nome da religião, monta as cruzadas, que tinham um significado. O que faziam as cruzadas? Olha, lá adiante, que é Jerusalém, que é os cristãos falando isso daí. Jerusalém, o cristianismo surgiu lá, os turcos é que estão lá, são eles que invadiram e tomaram Jerusalém. Vamos trazer Jerusalém de volta para a gente, porque a gente, uma vez por ano, vai usar aquela região, os cultos externos de visitar, vamos dizer. A gente tem vontade de ir para Aparecida do Norte, então lá a gente vai fazer a parte religiosa externa, as desculpas religiosas, mas a intenção é sempre de poder. A igreja com todo esse poder, pegando terras para ela, né? Porque ela é super. São essas expedições sangrentas, vão matando até não poder mais. E a religião, é aquele período da Inquisição que a gente assiste filme, que a pessoa assim, bom, eles estão vendendo um
pedaço do céu para quem isso, perdoa os pecados por dinheiro. Então, é uma loucura o que está acontecendo mesmo. Para combater esses, vamos dizer, o jeito que os superiores do cristianismo estavam vivendo. Então, existe uma revolta, né, que é a tentativa de uma reforma nesse tipo de procedimento que estavam tendo os da igreja. Então, a Inquisição, né, que a gente também assiste em filme, qualquer pessoa que pensasse diferente da igreja era torturado barbaramente. Nos filmes arrancam unha, é água quente, pelando, que eles vão... É uma barbaridade o que a igreja faz com as pessoas que pensam diferente de você. Se você tem lá em casa, dentro da gaveta, um livrinho que questiona alguma coisa da igreja, ele é denunciado para o pessoal da Inquisição e eles decidem então que você é martirizado. Com tudo isso daqui, o que acontece? O plano espiritual está olhando lá e está mandando coisas. Nós temos o enfraquecimento da igreja. Ela que era poderosíssima, ela começa a enfraquecer até os dias de hoje. No século XIX ela passa por um período complicadíssimo, né? Onde o materialismo vai ser o grande desafio. Deus já não é mais importante, todo mundo começa a se afastar, porque o homem, através da razão, começa a ser mais importante do que Deus, né? Deus já fez tanta guerra, e a Europa estava cansada de muita guerra, né? Se a gente for estudar um pouco mais, a gente vê que tinha guerra dos 100 anos, tudo porque a desculpa era a religião entre França e Inglaterra. Então, a Europa, ela aboliu o cristianismo até hoje. O cristianismo, para o pessoal da Europa, ele tem sempre como se fosse uma mancha de sangue em função de toda essa história que a gente tem assistido. Chega um determinado momento, porque a igreja está super enfraquecida, ela não tem função nenhuma, começam a aparecer as revoluções no meio disso. É nesse período mais recente, né, que aparece Allan Kardec, né, nesse período, que já é um período que começa a ficar um pouco mais tranquilo, que começa a chegar o espiritismo através daquelas manifestações. Então, chega a doutrina espírita, né, para a gente recuperar o quê? Aquele primeiro período, aquele primeiro comecinho da igreja primitiva, igreja renascença, que a gente chama de cristianismo redivivo. O que a gente vai recuperar de lá? Não é aquele tipo de casa de caminho, mas os ensinamentos de Jesus. Fazer o que eles faziam na casa do caminho. Existe até um repensar da nossa doutrina para que a gente tenha a mesma postura dos primeiros tempos. O que seria essa postura? Primeiro, a gente acolher. O que a Casa do Caminho fazia? Acolhia. Depois ela alimentava, dava o que precisava, depois ela entrava com a doutrina. Que às vezes a gente está tão preocupado com o estudo que a gente, às vezes, no acolhimento, a gente já parte para uma parte de conhecimento que naquele é importante, é importantíssimo. Mas se é cristianismo redivivo, nós temos que retomar, em primeiro lugar, o acolhimento. E a gente tem um apóstolo ótimo aqui, que é o Silvio. Não é isso? Que está acolhendo aí na porta todo mundo, né? É isso, Silvio. Primeiro o acolhimento. Depois a gente dá o lembretezinho. Depois você lê, que tem prova. Que tem prova, né? Então, o acolhimento em primeiro lugar. Isso é que nós temos que resgatar. E só para encerrar um pouquinho com você, só você terminar com
Então, a doutrina espírita, ela não sai nem daqui nem daqui. Ela surge como uma doutrina em que Kardec, já era uma época dos conhecimentos, e ele retoma a moral espírita. O espiritismo, então, ele é judaico, né? Porque vem dentro de toda essa história a moral espírita que nós temos que retomar, não é? E uma vez perguntaram para o Chico o que é espiritismo. Ele disse: olha, gente, Jesus é Jesus de novo no coração do povo. Então é uma retomada do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Esse símbolo aqui, põe para mim, isso daqui é o símbolo que os cristãos primitivos usavam quando eles eram perseguidos. É como se fosse as duas linhas, um peixe. O Claudito fez isso daqui para mim, eu vou explicar o porquê que eu pedi fazer essa separação assim. Quando um queria conversar com o outro, eles faziam um sinal com o pé e a pessoa já poderia conversar com mais tranquilidade sobre o cristianismo, porque você não sabia se era uma pessoa que você poderia, que estava perseguindo, que estava procurando, né, os cristãos que estavam tentando mudar o pensamento da época. Então, esse símbolo, que é o símbolo do peixe, se eu fizer... e aqui dentro, eu vi esse símbolo, ele tem 5 letras em grego. Como a gente nem sabe desenhar, eu deixei desse jeito. Jesus Cristo, Filho de Deus, e a quinta, Salvador. Eram essas palavras. Eles colocavam essa letrinha no meio desse símbolo. Se eu fechar aqui, então as letrinhas ficavam aqui. Se eu dividir o peixe do lado de cá, a gente tem como se fosse a letra C. Se eu coloco isso daqui do lado de cá, fica como se fosse um X. Então a gente tem Chico Xavier, o cristão primitivo que veio trazer e veio recuperar os ensinamentos de Jesus, né? Ele sim trouxe os ensinamentos, porque lá de cima do plano espiritual a gente, mas é muito gostoso ler e perceber como o plano espiritual vai tirando, vai incluindo, vai puxando, para a gente caminhar dentro dos ensinamentos. Então a gente tem essa esperança muito boa que as coisas acontecem. Lógico que pode acontecer uma opção de coisa. A gente está vivenciando aquele problema hoje em dia, um problema político. Vamos pensar, só uma coisinha. Os primeiros problemas, Jesus foi embora, não tinha passado nem 100 anos. Aquelas pessoas que tinham tido contato direto com ele já estavam se desarmonizando. Quantos anos tem, quem é bom de matemática, João? Quantos anos Kardec até agora? 160 e poucos anos. Olha, 100 anos e mais um pouquinho, ó. Nós temos que tomar cuidado, porque somos os mesmos seres que estão caminhando nessa jornada, para não pisar na bola e não começar a criar divisões como o cristianismo passou por tudo isso daí. Quando que o cristianismo fez aquela virada de chave? Quando entrou na política. Quando ele assumiu um lado político, ele se identificou com quem? Com os ensinamentos de Jesus? Não. Se identificou com o poder, com a riqueza e com o dinheiro, com a facilidade da vida. Então, nós aqui, dentro do Espiritismo, que já vimos toda essa jornada e que temos ainda as mesmas dificuldades dos primeiros, só que mais aliviada, lógico. Alguma coisinha a gente aprendeu durante esses tantos mil de anos, né? Agora, as meninas deixam esses 2 queridos aqui, que vão finalizar. Eles participam sempre dos estudos, né? Então,
complementam sempre o que a gente está discutindo aqui. Sempre coisa muito... eu fico boba de ver o ensinamento, como esses meninos têm profundidade naquilo que eles escrevem. Eles pegam a idade deles, né? Jovens ainda. Mas a essência, a profundidade do entendimento que eles têm e a vivência que eles têm me impressionam bastante. Eu pedi se eles quisessem ler, porque os dois ainda estão meio tímidos, né? São os primeiros cristãos ainda. Vamos ler? Eu quase que molhei a coisinha de vocês, quase eu ensopei. Aí que eu derrubei um copinho em cima, um copinho d'água. Quem vai começar? Deixa eu pôr meu óculos, porque se vocês não entenderem o que ele vai falar, eu já falo junto. Isso, pode falar bem. Vamos aqui mais pra frente, né? Vem aqui comigo, vamos cá. Você não precisa falar muito alto. Com o Espiritismo, aprendemos que Jesus é exemplo e também a base da verdade. Cremos em Deus e seguimos os ensinamentos do Cristo, o que nos leva à seguinte conclusão: o Espiritismo é uma religião cristã. Ó, como já começaram bem. Então, quem perguntar, Espiritismo é cristão. O cristianismo seria, assim, fogo intenso e vívido, o amor em mais pura e reluzente brasa, os ensinamentos e mandamentos divinos. E o espiritismo, lampião operoso, o qual prossegue o fogo e ilumina com ele, leva a mensagem, sendo o manual para a boa vida e o caminho para o reino do Pai de infinito amor. Você já pode falar. O Espiritismo já nos foi prometido desde a vinda de Jesus há mais de 2000 anos, sendo esse apresentado como a terceira revelação, que também nos traz a missão de formarmos uma religião verdadeira e fraterna. Religião verdadeira e fraterna. Logo entendemos que todo espírito é cristão, nem todo cristão é espírita, e é nosso dever, como filhos do Pai Criador, Pai de eterno amor, antes de qualquer coisa, seguir sua mais divina ordem, amar o próximo, independente do próximo e de sua crença, pois, sendo filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, e amar é a maior prova cristã e a sua mais pura demonstração. O amor do cristianismo. Uma palma para ele. Então, vamos refletindo bastante sobre a nossa escolha, o espiritismo, né? Para a gente retomar a moral, para a gente retomar esse amor, que Jesus disse que era amar e fazer para o próximo aquilo que a gente estaria fazendo para ele. Dessa maneira, nós que estamos aqui sentados, estamos nos aproximando cada vez mais do Pai, para que a gente possa, nesse mundo tão confuso, tão complicado como a gente está vivendo hoje, e como a gente vem vivendo durante esse período, porque essa é a nossa história, que a gente tem adquirido um pouco mais de força para a gente caminhar do jeito que a gente está caminhando aqui, com dificuldades, mas crescendo, aliviando algumas dificuldades e acrescentando algumas coisas boas que a gente sempre tem, que eu sempre encontro aqui em vocês, né? Sempre descubro um lado bom de cada um, e é com satisfação que a gente recebe todo mundo nessa casa. Um bom Natal para todo mundo, que eu já estou indo depois para passar com os filhos. Tudo de bom para vocês, viu?